Depois de um prelúdio lindo desse, gostaria de começar o nosso culto, fazer nosso acolhimento através de uma oração, e depois eu gostaria de ler Hebreus capítulo 13, os versos 1 e 2. Então, oremos. Deus amado, Deus querido, mais uma vez te agradecemos, Pai amado, por nos possibilitar cultuar ao Senhor, Pai. Cultuar o Teu nome. Te agradecer, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Deus amado, estamos passando um momento complicado, Deus, um momento de instabilidade na área da saúde, não só no nosso país, mas como no mundo, Deus amado. E nós voltamos os olhos para o Senhor, Pai. Pai amado, a nossa confiança está em Ti, Deus. Nós sabemos que é só através da competência que o Senhor dá que nós podemos passar por esse momento, Deus. Pai amado, seja abençoando nossos familiares, seja abençoando esse culto, Pai amado. Que seja tudo para louvar e glorificar o Seu santo e bendito nome, Deus. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor, Pai amado. Que nós podemos ser usados, Deus amado, como um vaso de barro em Tuas mãos, a ser modelado por Ti, Pai amado. E que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler Hebreus capítulo 13. Nós leremos os versos 1 e 2. Hebreus 13. Abra comigo e acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Que nós possamos praticar essa hospitalidade. Esse é o versículo que nós vamos dar introdução ao nosso culto. E que nós possamos pensar nisso ao longo dessa nossa semana e ao longo de nossa vida até. Amém. Damos continuidade ao culto, então mostrando nossa adoração, nossa devoção a Deus. E gostaríamos de ler o profeta Isaías. Vamos ler Isaías 25, o versículo de número 1 só. Isaías, capítulo 25, o primeiro verso. Lembrando, o profeta Isaías 25, diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Amém. Deus tem executado seus planos em nossas vidas, que Ele é fiel para cumprir o que prometeu em nossas vidas, e temos fé que Ele há de continuar a fazer a boa obra em nossas vidas. Amém. Aqui presente, todos
momento sublime que nós temos em nosso culto. É o momento que nós podemos nos confessar diante de Deus. Sabemos que Ele nos perdoa e Ele nos capacita a viver de uma maneira melhor. A humildade alegra o coração de Deus. Em Provérbios, capítulo 28, versos 13 e 14, diz o seguinte, ó. Provérbios 28, 13 e o 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Que nós não tenhamos o coração endurecido e que nós confessemos não somente a Deus, mas a irmãos para nos auxiliar em nossa caminhada. Vamos fazer um momento de reflexão, de oração, espírito de oração, e após esse momento eu estarei orando pela confissão de pecados. Deus bendito, Deus querido, te agradecemos, Pai amado, porque neste momento do culto, Pai, podemos suplicar ao Senhor, Pai amado, e confessar as nossas culpas, Deus amado. Confessar o que nós fizemos de errado, Pai amado. O Espírito Santo nos incomoda, Pai amado, para que nós não vivamos dessa forma, Deus. Confessar ao Senhor para o Senhor nos perdoar, Pai amado, nos regenerar, Deus amado, e estar nos capacitando a fazer algo melhor, Deus amado. A viver de uma forma melhor, Pai amado. A viver uma vida confiando no Senhor. É isso que nós queremos, Deus. É disso que nós precisamos, Pai. Pai amado, perdoe nossos pecados, Deus amado. Esteja conosco, nos conduzindo em todos os momentos, Pai amado. Esteja nos conduzindo, Pai amado, no momento de falar com os familiares, com amigos, Pai amado. No agir com eles, Pai amado, que até quando erramos o Senhor pode nos usar para mostrar o Senhor em nossas vidas, Pai amado, que é nós nos confessarmos diante deles, Pai amado, e estarmos pedindo perdão por algo errôneo que fizemos com eles, Deus. Pai amado, esse momento de confissão, Pai amado, é sublime, Pai amado, pois sabemos que o Senhor nos perdoa e o Senhor nos quer perto do Senhor, Deus. Não quer deixar pecado no meio entre nós e o Senhor para nos afastarmos de Ti, Deus. É por isso que estamos em Tua presença, Deus amado. É por isso que estamos rogando ao Senhor, Pai, para o Senhor nos perdoar, nos purificar, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. Você que está em casa assistindo a gente, participe do culto, não só assista. Reúna quem está na sua casa, sente na frente do computador, da televisão, do celular e participe do culto. Abra sua Bíblia, leia os textos e cante os louvores, porque o Senhor está aceitando o nosso culto, porque ele é feito de coração. Entregue seu coração ao Senhor nesse momento e adore ao Senhor. Alegria
Neste momento nós temos o hábito em nossa igreja de fazermos a saudação de paz. Infelizmente estamos muito distante, presencialmente não podemos fazer essa saudação. Mas eu peço a vocês para que coloquem nos comentários um bom dia, um abraço aos irmãos, ou ao irmão específico, enfim, coloque e cumprimente os da sua família, os da sua casa, para nós termos um breve momento de saudação. Deixar que a tristeza
louvar ao Senhor com esse cântico que diz que nós só confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos guia, nos fortalece. Em breve estaremos todos juntos louvando ao Senhor, porque nós só confiamos no nosso Deus. Amém? Chegar
próximo momento, o pastor Renato estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, ensinamento do Senhor através do seu servo, e eu gostaria de orar por esse momento. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida do pastor Renato, Pai, e de sua família. Deus amado, que o Senhor possa abençoá-lo, Pai amado, dar sabedoria a esse teu servo, Deus amado, que tem falado aos nossos corações através do Senhor, Pai. Tem sido uma boca do Senhor aqui na terra para falar do Senhor, Pai amado, para nos dar ensinamento, e tem sido nosso líder, Deus. Deus amado, abençoe esse momento, Deus amado, que a sua palavra chegue aos nossos corações, Pai amado, como ensinamento, como sabedoria, para nós estarmos mudando comportamentos que é preciso ser mudados, para nós estarmos tendo, Pai amado, ensinamento que precisamos estar tendo e conhecendo mais do Senhor, Pai. É no nome santo e eterno de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículos do 36 até o 44, que diz: porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixará outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis também vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Palavras do nosso Senhor. Irmãos e irmãs, o texto de hoje inicia falando sobre os tempos de Noé. Então eu gostaria de, já nesse momento, fazer uma pausa nesta nossa fala, nossa pregação, e convidar a você, meu irmão, minha irmã, que abra a Bíblia em Gênesis capítulo de número 6, que faça uma leitura atenta a toda a passagem de Noé, e perceba que, em primeiro ponto, Deus chama Noé e lhe dá uma instrução. E esta instrução permite que Noé tomasse também uma escolha entre obedecer e não obedecer à voz de Deus. E a voz de Deus é clara em dizer que ele deveria construir uma arca. E esta arca, ela estaria ali para salvar a humanidade. Não só a humanidade, mas também toda a espécie de animais, sendo um casal de cada espécie, para que todo o mundo iria acabar. É importante observarmos que Noé foi obediente às instruções de Deus. Deus disse para que Noé montasse a arca. As pessoas ao seu redor diziam: mas aqui não chove, aqui não é um tempo de chuva, faz tempo que não chove aqui, você deve estar louco. Mesmo assim, Noé, ele não deixa de realizar a obra que Deus tinha confiado nele. Então, se Deus, que nos chama pelo nosso nome, para realizarmos algo, devemos ser obedientes como Noé e
fazer independente das circunstâncias. Mas Jesus se apropria desse período para fazer uma alusão como será a volta, o retorno, o Maranata. Sim, nós cremos que Cristo veio a este mundo. Sim, nós cremos que Ele vivenciou dores e experiências amargas aqui nessa terra, e que Ele morreu, e que Ele passou por esta experiência. Mas o significado da Páscoa, que foi celebrado no domingo passado, e assim também nós lembramos todas as vezes que partimos do pão e tomamos do cálice, é a ressurreição de Jesus Cristo, e que brevemente Ele voltará. Mas Jesus, Ele se apropria deste texto de Noé para dizer que os tempos serão os mesmos. Os tempos serão pessoas que não valorizam mais os costumes tradicionais, as coisas comuns já perderam sentido. A Bíblia é algo que já é coisa ultrapassada, não serve mais. Começamos a querer inventar a nossa própria forma de ser cristão e colocando na boca de Deus até mesmo coisas que Ele não fala, com desculpas que nós devemos até mesmo reinterpretar a palavra à luz da nossa realidade. Isso acaba sendo um equívoco da nossa parte quando fazemos isso. Quando Jesus, Ele utiliza do tempo de Noé, as pessoas faziam desfeita da palavra de Deus, as pessoas zombaram da palavra de Deus, inclusive quando Deus falou com Noé. Mas mesmo assim, ele foi fiel ao chamado de Deus. E não só construiu uma arca, colocou os animais dentro, conforme as instruções do nosso Deus, como também colocou toda a sua família dentro da arca. É importante nós observarmos que dentro da fidelidade de Noé, ainda que sozinho, ainda que um profeta solitário na sua época, ele também fez questão de preservar a sua família. Colocou todos dentro da arca. Não esqueceu nenhum só membro da sua família, porque Deus tinha uma nova aliança para fazer com todos. E posso imaginar que talvez nem todos estavam simpáticos com a ideia de estar dentro daquela arca. Mas fato é que após a última pessoa entrar, inicia-se o dilúvio. E para desespero daqueles que no primeiro momento zombaram da figura de Noé, se lembraram do seu esforço, se lembraram dos momentos de zombaria que fizeram com ele, e mesmo assim, ele estava fiel ao chamado de Deus, ao que Deus chamou para ele. Ele não negligenciou a vontade de Deus, ele não deixou de fazer aquilo que Deus tinha pedido. E as pessoas, quando viram a cena, se arrependeram. Certamente não podemos narrar, mas era como se eles até quisessem entrar na arca, mas era tarde demais. Pegando esta ilustração de Gênesis 6 e voltando então para a narrativa de Jesus, falando acerca da volta do Filho do Homem, da expectativa que hoje nós temos, o Maranata vem, Senhor Jesus. A expectativa de nós cristãos deveria ser de uma vigilância semelhante à dos cristãos do primeiro século, aqueles que levavam a palavra de Deus com fidelidade, ainda que houvesse uma perseguição com morte dentre aqueles que escolhiam levar o nome de cristão, que escolhiam falar do amor de Jesus para os outros, que escolhiam uma vida diferente do partir do pão e das orações, conforme registrado em Atos capítulo 2,
a descida do Espírito Santo é numa casa. O Senhor se manifesta quando nós estamos realizando a vontade de Deus de uma maneira simples. No entanto, há uma grande semelhança dos nossos dias em relação ao tempo de Noé. A palavra de Deus já é uma coisa que foi deixado para trás. Tanto faz quanto fez os nossos relacionamentos, que se fazem e se desfazem com grande naturalidade. E assim como também nós deixamos de ser fiéis na palavra de Deus por coisas tão pequenas, por coisas que nos fazem pensar se vale a pena ser cristão ou não. Mas aqui eu faço uma reflexão, até mesmo parafraseando o próprio Mestre. O próprio Senhor Jesus falou que aqui nessa terra não ia ser fácil, mas que Ele passou por grandes momentos amargos, e assim também nós iríamos de passar, mas devemos ter bom ânimo. Sim, em tempo de pandemia, nós devemos nos lembrar da fala de Jesus e ter bom ânimo. Pensar que ainda há de haver um novo amanhã. Vamos ter um novo recomeço. Sim, depois da saída de Noé daquela arca, Deus proporcionou um novo amanhã para todos aqueles que estavam dentro da arca, para aqueles que não saíram da arca no período do dilúvio, que acreditaram antes, durante. Deus proporcionou um depois, Deus proporcionou um novo amanhã. E assim também, meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus ainda há de proporcionar um novo amanhã para as nossas vidas. Mas independente de qualquer coisa, nós devemos viver de acordo como viveu Noé. Noé foi uma pessoa íntegra na palavra de Deus, foi correto e obediente, e assim também nós devemos agora obedecer à voz do Mestre, nos lembrar que o próprio Senhor nos diz e nos orienta nesse sermão que, ainda que as pessoas pudessem ser vigilantes, se soubessem do dia, fariam uma vigília maior. Se dentro do moinho uma pessoa não ia para a glória, mas apenas a outra pessoa, isso nos faz pensar que em todos os cenários possíveis ainda há tempo de uma reflexão particular. Se a volta de Cristo, assim nós cremos, fosse no dia de hoje, como você, meu irmão e minha irmã, estaria na presença de Deus? Deus iria olhar para a sua vida e ia falar assim: você foi obediente como Noé, construiu a arca, se colocou dentro da vontade de Deus, e pela sua fidelidade você foi salvo? Ou será que você foi negligente com a voz de Deus, zombou da voz de Deus e por conta das suas consequências, da sua escolha, ficou fora da arca e ficou para trás na época do dilúvio? É esta a reflexão que o próprio Mestre nos faz quando faz esta apropriação desse texto. E por isso, neste instante, que é tempo de nós refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre este tempo de pandemia, onde muitos de nós estamos em nossas casas isolados, uns reclamando por conta da economia, outros brigando por conta de política,
Mas a verdade é que a palavra de Deus também tem sido esquecida, até mesmo em tempo de pandemia, até mesmo num período onde talvez nós, como irmãos e irmãs, deveríamos buscar mais a palavra de Deus, onde nós, como crentes no Senhor, devêssemos usar as nossas casas, como assim também os cristãos do primeiro século, que usavam as suas casas como casa de oração. Assim como a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, era conhecida no passado, casa de oração para todos os povos. Sim, a palavra do Senhor, ela é para todos os povos. Ela transcende a barreira dos países, das cidades, dos estados, dos municípios e chega até você. A internet, o recurso das mídias, permite também que nós possamos ter a palavra de Deus, a palavra atualizada e contextualizada, mas mesmo assim, negligenciamos tudo isso para não ouvir a voz de Deus e para zombar, inclusive, daqueles que agem como Noé nos nossos dias. É tempo de refletir sobre a palavra de Deus. Então, onde você está, eu gostaria de convidar a você a fechar os seus olhos e pensar no que você tem feito com a sua vida. Feche seus olhos e nós vamos, neste momento, colocar as nossas vidas na mão de Deus. Se você está com medo hoje por conta da pandemia, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Se há alguma insegurança na sua vida, coloque-a na mão de Deus. É tempo de ouvirmos a voz de Deus, assim como Noé fez, e dentro da sua casa, protegendo a sua família, buscar unidade no Senhor. É tempo de orar, e é tempo de colocar todos da família dentro da arca, dentro das suas casas, como Noé fez. Isso foi um gesto de amor. Noé amou toda a sua família de tal forma que ele colocou todos lá dentro. E assim você também é convidado e desafiado a compartilhar da palavra com todos os seus. E ainda que possam ter pessoas ao nosso redor que zombem da nossa fé, que zombem da nossa esperança, que zombem da nossa postura como cristãos. Continue a fazer aquilo que Deus confiou em suas mãos. Deus chama cada um de nós pelo nosso nome, assim como chamou Noé naquele dia. E nós devemos continuar a realizar a boa obra do Senhor, para no futuro próximo, quando assim pousar a arca, estacionarmos e parar a pandemia, voltarmos com mais vigor, mais convictos ainda de que Deus nos protegeu, que Deus cuidou de nós, que Deus cuidou da sua vida, que Deus cuidou da minha vida, que Deus nos amparou e nos protegeu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos, ainda que longe uns dos outros, mas não desconectados de Ti, não desconectados da Tua palavra, não desconectados da Tua graça, que nos envolve e que nos aproxima de Ti. Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor tem cuidado das nossas casas, das nossas famílias. E mesmo em tempo de isolamento social, o Senhor tem falado aos nossos corações. E por isso, ó Pai, permita que nós possamos
discernir a tua voz com mais clareza. Afasta de nós tudo aquilo, ó Pai, que não vem de ti. Os homens zombadores, ou então os medos e as inseguranças do nosso tempo. Quantas notícias negativas ouvimos. Mas, ó Pai, que tudo isso não nos afaste da tua presença e ainda possamos voltar fortalecidos no tempo certo, não no tempo que o homem determinar, mas no tempo, Senhor, que é de prover uma restauração no nosso sistema de saúde e na nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem a você, meu irmão, minha irmã, que está sendo alcançado através dessa mensagem. A todos os servos de Deus, aos cristãos espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família, e espero você no nosso próximo encontro, na quarta-feira. Até mais.